Então, aproveitando que eu já fiz a publicação desse vídeo da dedução analítica da projeção de Mercator, eu quero falar com vocês de uma unidade usada na carta náutica, nessa projeção de Mercator, que facilita muito a vida dos usuários, que na realidade são os navegantes, né? Nós chegamos na dedução analítica da projeção de Mercator as leis, as equações que transformam coordenadas latitude e longitude lá da rede geográfica sobre a superfície da Terra em coordenadas plano-retangulares da projeção de Mercator. Essas funções são as seguintes, vou reescrevê-las aqui. O Y, que é a coordenada na vertical na projeção de Mercator, foi R, logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ sobre 2, onde φ é a latitude. Esse Y aqui, que é a coordenada lá do plano de Mercator, né? Esse Y é a distância entre o centro da projeção, que no caso é o Equador, e a imagem de um paralelo representado aqui na carta. Esse Y aqui também é chamado, muitas vezes, de latitude crescida. Então, a latitude crescida é dada por essa expressão, latitude crescida da esfera, né? Existe também a latitude crescida no elipsoide. Agora, quando usar a esfera ou elipsoide, isso vai depender da aplicação, vai depender da escala da carta náutica que estamos realizando. Em escalas pequenas, aquela diferença entre a esfera e o elipsoide, ela é desprezível na presença da escala da carta náutica que estamos realizando. Então, a esfera, no caso, representa perfeitamente a Terra e nós usamos a expressão na forma esférica. Como se fosse numa escala, assim, média, relativamente grande, nós usaríamos a forma da Terra elipsóidica, para ter a precisão compatível com aquela escala da carta. E a coordenada x de um ponto qualquer, né? Coordenada x de um ponto qualquer, nós vimos que era r lambda menos lambda zero. Esse lambda zero sendo a longitude do meridiano, ali da Terra, que nós estamos tomando para referência. Não precisa ser um meridiano de Greenwich, pode ser um meridiano qualquer. Normalmente, se quisermos fazer um mapa mundi, como vocês veem aí, muitos mapas mundi na projeção de Mercator, esse lambda zero é um meridiano que passa por Greenwich, pelo observatório de Greenwich. Mas não precisa, se quisermos fazer cartas particulares, esse lambda zero é uma determinada longitude, lá um meridiano da Terra, tomado como origem. Bom, esse lambda menos lambda zero, que é uma expressão angular, né? Ele é tomado em radianos. Aqui é tomado em radianos, nessa expressão aqui. E esse Y, reparem o seguinte, que essa tangente de 45 graus mais a latitude sobre 2, então isso aqui é uma tangente. A tangente, pela definição trigonométrica, é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então é unidade linear com uma unidade linear, então ela não tem dimensão, é adimensional, é um número puro. Então tangente de 45 graus mais sobre 2 é um número puro.
o logaritmo, porque é base, né? Isso aqui no caso é neperiano, desse número também é um número sem dimensão. Então essa latitude aqui, y, essa latitude crescida, ela terá para unidades, unidade de medida, a unidade que for adotada para representar o raio. Ali no caso o raio da esfera modelo, ou se quiséssemos trabalhar em verdadeira grandeza, lá na escala 1 por 1, seria o raio da Terra. Aqui, esse R aqui seria ou o raio da Terra, se a escala fosse 1 por 1, ou o raio da esfera modelo, que seria a Terra representada por uma esfera, onde esse raio da Terra seria reduzido não sei quantos milhões de vezes, 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes, então seria aquele raio da esfera da Terra. Então esse raio daqui, esse lambda menos lambda zero em x, ele é em radianos, quer dizer, não tem dimensão. O x então vai ter a unidade do raio adotado aqui, quilômetros, centímetros, milímetros. Se fosse na Terra, seria representado em quilômetros. Então eu quero agora mostrar para vocês essas equações numa outra unidade, uma unidade chamada milha náutica. E o que vem a ser uma milha náutica, que se abrevia como MN maiúsculo, uma milha náutica. Então, na navegação, na construção de cartas náuticas, nós chamamos de milha náutica, uma milha náutica, o valor, quer dizer, o comprimento de um arco de 1 minuto lá no centro da Terra, que subentende lá o Equador, né? Arco de 1 minuto. Imagina aqui então, se fosse aqui, vamos botar aqui em verdadeira, olhando assim de cima, como se aqui fosse o Equador, aqui assim fosse um arco de 1 minuto, aqui seria o raio da Terra no Equador. Esse comprimento do arco aqui, esse comprimento de arco, correspondente ao arco de 1 minuto lá no Equador, é que se chama milha náutica. Como está sendo tomado esse comprimento no Equador, também é chamado milha equatorial. Então é milha equatorial. Essa milha equatorial, ela vale 1.852 metros. Então esse raio daqui, esse raio, como se fosse o raio da Terra, vezes 1 minuto, mas agora esse minuto em radianos, vale 1.852 metros. 1.852 metros. Então há um determinado valor para o raio da Terra, que multiplicado por esse ângulo de 1 minuto em radianos, fornece esse valor, 1.852 metros. Então esse raio da Terra é um raio tomado, assim, que o raio da Terra, na realidade, ele varia de ponto a ponto. A Terra é um elipsoide, né? Mas tomou-se um determinado valor para ele, para dar esse 1.852 metros. Então ficou sendo, por convenção, chamada uma milha náutica, ou milha equatorial, aquele arco lá ao longo do Equador, que tem um comprimento de 1.852 metros, em outras palavras, que no centro da Terra corresponde a um arco de 1 grau. Então essa então o que nós vamos chamar de milha náutica. Nós podemos considerar a Terra plana numa pequena extensão da superfície terrestre, né? Então a Terra é considerada esférica ou elipsóidica. Na topografia, nós já vimos que essa pequena extensão, lá até uma extensão assim de 50 km, poderíamos considerar a Terra plana, ou seja, desprezar a curvatura e considerar assim o plano topográfico. Na cartografia náutica, nós consideramos a Terra plana, né? Desprezamos a curvatura da Terra, temos assim a noção de um plano, usando assim o plano de Mercator, que vem a ser o plano de Mercator. Então, o plano de Mercator ele é usado para mapear extensões não tão grandes da superfície da Terra, assim, baías, portos, mas não tão pequenas quanto assim um quarteirão, um loteamento, como se fala na topografia. De modo que essa é a diferença entre o plano topográfico. Uma das diferenças daí é o plano de Mercator.
A outra diferença é que no plano no plano topográfico, as escalas no eixo do x e no eixo dos y é a mesma, é um plano cartesiano na acepção da palavra, mas no plano de Mercator não. No eixo do x temos uma escala e no eixo dos y temos outra escala diferente do eixo do x. Então a escala no eixo do x é o comprimento, a graduação da escala é o comprimento do arco de 1 minuto calculado assim na latitude média desse lugar que estamos trabalhando. E no eixo arco de meridiano, né, o comprimento de um arco de meridiano. Nós sabemos que o arco de meridiano é uma elipse da projeção lá na Terra, né? E 1 minuto teria comprimentos diferentes ao longo desse meridiano, mas nós aqui nessa simplificação, considerando essa parte assim já plana, nós consideramos como esse arco de 1 minuto tendo todos o mesmo comprimento. Esse comprimento do arco de 1 minuto, calculado assim nessa latitude média aqui desse plano de mercado. E o eixo do x, a escala do eixo do x, o comprimento, assim, a graduação da escala, é o comprimento do arco de 1 minuto nesse paralelo de referência. Então, o comprimento desse arco de paralelo, ele é diferente do comprimento do arco de equador, que nós já vimos anteriormente. O arco de equador de 1 minuto é 1 milha náutica, e esse arco aqui de paralelo, os paralelos vão diminuindo, né, de tamanho, os arcos de paralelo, à medida que vamos nos aproximando do polo. Então, esse arco de 1 minuto de paralelo, ele vai ter um comprimento menor do que 1.852 metros. Então, calculamos o comprimento do arco de 1 minuto de paralelo e tomamos ele como graduação nessa escala. Então, ficamos assim com esse plano de Mercator, em que a Terra pode ser considerada um plano, já para mapear extensões não tão pequenas, né, como eu já falei a vocês, mas já com uma certa simplificação. Muito obrigado, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.